Então hoje nós estamos na nossa caminhada aqui no nosso curso de teorias efetivas, né? Desculpa eu repetir isso mais uma vez, né? Mas esse curso é o curso 2 para efeitos de CDPF, teorias efetivas 2. Mas nós estamos prosseguindo as aulas a partir do primeiro semestre. Então essa é a aula 20 a partir do mês de abril. De abril para cá, essa é a 20ª. E agora a gente vai trabalhar. A gente trabalhou recentemente lá no Novo Taylor no gauge axial, onde os gauchos desacoplam. Agora nós vamos trabalhar lá no Novo Taylor no gauge covariante. Quer dizer, a gente vai entrar com o gauge agora, gauge de Lorentz, né? Então, LA igual a zero. Então aqui tem o gauge covariante. Aqui a gente tem o gauge de Lorentz, tem o gauge de Landau, né? Tem o gauge de Lorentz, esse aqui é o gauge covariante. Lorentz é a escolha do parâmetro, ó, Lorentz-Landau. Antes a gente fez no gauge de axial. E aí a gente viu também, né, que quando a gente escolhe esse gauge aqui, né, o determinante de Faddeev-Popov, vamos colocar assim, determinante de Faddeev-Popov, né, ele vem da variação, não, o determinante de Faddeev-Popov, nesse caso, ele fica dmi, e aí aqui a derivada covariante AD, né? Então, basicamente é isso aqui. O que significa isso? Significa que aqui a gente tem a derivada covariante, né, na álgebra de Lie. Isso aqui é dmi delta AD mais, né, LHC. Na verdade, mais I, G, né? Aí aqui, opa, aqui tem mais IG, aí a gente vai ter, vou colocar assim só para a gente acertar. dmi, aqui vai entrar a identidade, mais G, A, Mi, aquele álgebra válida, isso. Então esse carinha aqui é ANA, vou colocar assim, ANC, GC. Então isso aqui é a derivada covariante. Claro, esse aqui que você está importando colocar esse delta D aqui, ele aparece, esse aqui é o elemento de matriz da identidade, e aqui é o elemento de matriz, né, do gerador. Só que esse determinante de Faddeev-Popov vai atuar nos gauchos. Né, os gauchos são de álgebra válida. Então, se a gente quiser atuar com esse determinante de Faddeev-Popov, né, assim, dmi a mi, então a gente vai ter dmi a mi atuando no C. Então a gente vai ter que chamar aqui de gaucho de C. Então aqui a gente tem dmi a, chama de dmi a B, C, C. Então isso aqui vai ficar assim, CD. Então isso aqui vai ficar dmi a B, CD. Dmi a B, então delta de AB vai ficar dmi-CA. E aí aqui a gente vai ter o elemento de matriz que a gente vai ter aqui, vai ser o elemento de matriz. Então a gente colocar mais I, G, A, I, C. Aí aqui o G, C, A, B. E aí o gaucho CD. Aí lembrar que o elemento de matriz na representação adjunta, quer dizer, o elemento de matriz do gerador na representação adjunta é menos I, F, A. É menos I, F, C, A, B. Então isso aqui vai ficar menos I, porque vai dar 1. Então isso aqui vai dar para nós, dmi, C, I, A, perdão. Aqui só para lembrar o seguinte, né? Perdão, aqui fazer o seguinte. Então estou esquecendo disso aqui. Então isso aqui vai ficar D'Alembertiano, observem bem. Tem esse dmi aqui de fora, então esse dmi com esse dmi aqui vai dar o D'Alembertiano. Aí aqui é só para lembrar o seguinte, o dmi, quando for atuar aqui no gauche, ele vai atuar aqui e vai atuar aqui. Só que no determinante de Faddeev-Popov, a gente introduziu isso
integral de caminho, né, na parte integral, lembrar que no determinante de cadeia de Popov é lícito eu aplicar o gauge fixing, que é dmi a igual a zero. Então, quando esse dmi bater no ami, a gente usa a condição de gauge fixing. Ele não pode usar a condição de gauge fixing no lagrangiano em geral, mas no lagrangiano de cadeia de Popov a gente pode, por causa do delta do gauge fixing. O lagrangiano de cadeia de Popov ele é condicionado à condição de gauge, ele está amarrado a essa condição de gauge. Então, então eu boto dmi a igual a zero, então a derivada vai passar direto para o campo do Gauss. Aí aqui vai ficar mais g. O g do zero passou ou não? Passei, a derivada agora vai vir atuando só no c. Essa derivada dmi externa, ela não vai dar atuando no Aí passou. Mas depois não devia ter o dmi c? Não acabei, estou colocando primeiro esse termo aqui, da Lambertiano, CA, estou colocando o primeiro termo. Agora eu vou fazer esse termo aqui, então vai ficar I com menos I da 1, vai ficar mais G, aí vão ter F, CAB, aí vamos ter esse Eu acho que devia botar uma derivada para... essa derivada aqui eu não botei aqui. Tem que colocar aqui, claro, está errado. Então, desculpa, tinha colocado essa derivada. Essa derivada, então, ela já passou pelo ami, ela já veio direto para cá. Vou botar bem explícito. Mi, CD. A derivada, ela passa pelo campo de gauge por causa dessa discussão do gauge do determinante da de Popov e a condição de gauge fixa. Então, ficou mais G, F, C, A, B. Aí fica o A, Mi, C, D, Mi, C, D. Aí eu simplesmente posso, se quiser, posso trazer o A para a primeira posição, ficar menos ACD. Menos ACD. E aí, como esses índices aqui são índices saturados... Você botou um Mi em cima do CA. Aqui na pergunta da Lambertiano. Meu Deus, perdão, eu acabei sem ler. Desculpa, mas eu cheguei em casa às 3h30 da manhã de viagem, depois eu nem dormi direito. Mas não é por causa do sono, não é falta de atenção. Mas eu devo fazer várias faltas de atenção hoje também. Então aqui ficou, está certo, da Lambertiana do CA, menos G. Então ficou menos G, e aí como esses índices aqui são saturados, eu vou botar na ordem também alfabética. B, o C vira B e o B vira C. Então fica C índice C e aqui fica BC. Então tá certo. Então essa aqui vai ser, claro, depois quando a gente colocar a ação de cadeia de Popov, é só colocar um campo CA estável. Então vamos colocar da seguinte maneira. Então a gente já acertou o gauge fixo. Então o lagrangiano, então vamos colocar só o lagrangiano então, completo, né? O lagrangiano, vamos dizer, de Young-Mills, né? Mais gauge fixo, mais Ghost. Então vai ser, né? Um menos um quarto do F mini A, F mini A. Depois o lagrangiano do gauge fixo, mais 1 sobre alfa, mi, A, e aí agora vai entrar o lagrangiano de fazer F Popov. Vai ficar aqui, vai entrar aqui C, A, complexo conjugado. E aí vamos vir aqui na Lambertiana CA menos G ABC AB Então daqui fica claro. Bom, lembrar que a gente já supõe que já estudamos Young-Mills, tem também as aulas do Sebastião sobre QCD e em alguns momentos do professor Global também, onde fica claro que os campos de Gauss são campos escalares, né, com valores na álgebra de Lie, porém são campos de natureza anticomutante, né, são campos que tomam valores de uma álgebra de gráfico. Então a gente aqui encontrou 3 tipos de vértices. A gente tem os trivértices de Young-Mills, vamos colocar isso, porque vai ser importante para o Power Count. Nós temos os trivértices de Young-Mills, onde há uma derivada. Depois temos os quadrivértices de Young-Mills, né, que são quadrivértices aí sim, sem derivadas, então G2. E
depois temos aqui o trivértice, né, de ghosts. Então a gente vai ter um trivértice, né, com ghosts e um campo de Young News. Né? Então, esse trivértice aqui também, ele tem a constante de acoplamento de gauge e tem uma derivada atuando numa linha de ghost. Então a gente tem dois acoplamentos com derivada e um acoplamento sem derivada. Lembrando que o propagador de Young Mills ele vai com 1 sobre K2 e o propagador do Ghost também vai com 1 sobre K2. Então a gente já pode proceder ao power counter, né? Quer dizer, a nossa expressão de sempre. Naquelas minhas perguntas, a questão que eu tenho aprendido é, digamos, você está com uma simetria, que é o parâmetro parantômico que a gente colocou, né? Bom, está com essa simetria. Então, essa simetria não é abeliana porque você tem ômega A. Agora, sabe essa simetria? O que ela pode reunir? Ou você reúne o que você quer? Compreende assim? Então, por exemplo, na minha experiência, além de poder reunir famílias de campo, só com caminhada, o Ghost não pode aparecer, você pode também, se você quiser botar um conjunto de Ghosts, quiser você não tem o CA, vai ter um conjunto de Ghosts. Mas depois começa a aparecer a seguinte questão: será que você precisa incluir Ghosts? Quer dizer, no caso aqui foi uma questão de um Ghost matar outro Ghost. Se você não tiver essa necessidade, daí fica a questão do que é, na verdade, uma simetria. Uma simetria, na verdade, é uma coisa que você faz uma escolha, uma simetria. Eu fiz uma família, casei com 2, 3 filhos, sabe? Um filho, meio filho, mas tudo não há uma necessidade, me parece, tão, vamos chamar, ortodoxa, desse tipo, que aqui você incluiu um Ghost e foi salvo pelo determinante ser igual a 1. Então, você está com o número 1, você bota em cima daquele número 1 o que você quiser dentro e você construiu isso. Então, se você quiser botar 5 Ghosts, se o número 1 continuar, continua. Então, essa é uma reflexão. Não, eu acho que você não precisa colocar Ghosts. Inclusive, o trabalho original do Slavinov, ele faz sem o Ghost, mas você tem que colocar o determinante, porque quando você fixa o gate, você precisa fixar o gate. Você precisa eliminar a ambiguidade da integral de caminho, ou seja, você precisa eliminar aquele infinito, né, que vem do volume do grupo. O infinito do grupo você tem que eliminar, você tem que deixar o passe integral só com os campos, né? Você tem que eliminar a redundância na questão do gate, na questão das equivalências de gate. Então, tudo bem. O que você tem que fazer, como a gente já mostrou aqui, como foi mostrado pelo truque de fazer Popó, é introduzir o gate fixing, né? Quer dizer, você introduz o gate fixing integrando da integral de caminho e aí o determinante de Ghost aparece. Então, você pode fazer tudo com aquele determinante ali no integrando. Então, você pode derivar as suas regras de Feynman mantendo aquele determinante, que complica um pouco. E o Slavinov, no trabalho dele original, eu acho que é o trabalho dele que tem uma referência, é o trabalho dele de 72 ou de 73, deixa eu ver aqui. Esse trabalho do Slavinov é de 73. Então, no trabalho dele é de 71. Tá aqui. Ele foi publicado aqui, Slavinov, foi publicado na Revista de Física e Matemática, em fevereiro o artigo foi submetido em junho de 71, mas foi publicado em fevereiro de 72. É o Word Identity, deixa eu botar aqui o Word Identity, o artigo do Slavinov original é esse aqui. Ainda chama de Word Identities. Engage Fields. Ele é publicado em 72, certinho? A revista é uma revista russa, que já está traduzida, né? Mas vocês conseguem, as pessoas podem pegar esse paper direto pela rede, né? Pela internet.
exatamente, foi traduzido da física teórica, daquela revista Física Teórica, deixa eu botar aqui para ver se eu consigo dizer. Foi traduzido da Física Teórica e Matemática, 1972, então tá. Vou botar aqui as iniciais do slide 9, Andrei, tem que pensar que é slide 9, 1972. A revista é essa aqui, é Física Teórica e Matemática, é Theoretical and Mathematical Physics. Número 10, ano de 1972, página 153. Então, nesse artigo aqui, o slide 9, ele deriva, ele fala dos ghosts, mas ele não introduz. Então, ele deixa o determinante fermiônio no integrando da função de partição. E aí ele tira as identidades do slide 9, deixando o determinante sem chamar os ghosts. Então, você não precisa realmente introduzir o ghost. Agora, você não pode abrir mão de ter que, de alguma forma, colocar essa informação de que você fixou o gate, que você escolheu uma família, quer dizer, você eliminou a equivalência que tem entre você estar somando sobre configurações de gate equivalentes. Você não pode abrir mão, de alguma forma, desse determinante para Popov. Né? Do trabalho do Popov, né? O trabalho que eu falei do Popov, também, se quem quiser dar uma olhada na referência original, está aqui, né? Foi também de 72, né? Então, eu acho que a questão do ghost, aí sim, ela é mais opcional. No gauge, por exemplo, no gauge de Landau, aí a gente realmente não precisa colocar o ghost, né? Porque ele desacopla, quer dizer, esse termo aqui morre, então só sobra aí, né? Você coloca ou não coloca, não faz diferença. Mas no gauge covariante, você pode não colocar o ghost. Mas aí você vai ter que trabalhar com esse operador, com um determinante desse operador, no integrando. Então, quando você derivar as regras de Feynman, né, for fazer as derivadas funcionais do gerador funcional em relação às fontes externas, você vai sempre encontrar, você vai ter que fazer, vamos dizer assim, aquilo que são os valores esperados, levando em conta a inserção desse operador, que complica um pouco mais. Mas eu acho, inclusive, que a dedução de slide 9, nesse artigo aqui, é muito legal, mas é uma dedução muito interessante, eu acho que realmente vale a pena. Por que chama o professor aqui? Vou te dar. Esse aqui é a dedução, na minha opinião, mais interessante que tem. A dedução do Taylor também é muito interessante, o artigo do Taylor. Eu acho que está publicado, deixa eu ver se tem uma referência aqui também. Não, deixa eu ver se estou vendo, se eu tenho o do Taylor também. Tem sim. O artigo do Taylor está aqui. É o Word Identity and Charge Normalization. Deixa eu botar aqui. O artigo do Taylor, que é feito nessa, também é de 71, só que o artigo do Taylor é mais um pouquinho complicado, mas o artigo do Taylor ele coloca os gostos. Então, no artigo do Taylor, deixa eu botar o slide 9, o artigo do Taylor é Word Identities, também, que nem o do slide 9, foi submetido em 71 e foi publicado em 72. O do Taylor é porque depois foi traduzido, demorou um pouquinho mais. Então, é Word Identities and Charge Renormalization. E aí, Newsfield. Essa tem aqui, a revista.
deveria ter, deixa eu ver aqui rapidinho. Taylor. Não dá. Mas é 70, mas claro, está publicado no meio, que eu não tenho nesse trabalho aqui, eu não tenho a referência, mas eu trabalho no Taylor de 71. Pelo jeito aqui, é um Physics, ou é um Physics Letras B, pelo tamanho do artigo, ou é um Nuclear Physics, pelo estilo. Mas está aqui. Então, o Taylor já coloca os gols. O Young, o slide 9 faz sim os gols. É muito interessante a redução do slide 9, porque, assim, eu acho que ela passa mais, assim, pelos princípios, sabe? Você percebe mais, assim, você justamente tirando o Ghost, você tem algumas manipulações que mostram alguns aspectos matemáticos interessantes do Young Deus. Eu acho que é mais a dedução do slide 9, eu acho que ela é mais primeiros princípios, é mais interessante. Eu vou Nuclear Physics. Foi? Nuclear Physics, eu encontrei a É o Nuclear Physics, vou dar aqui, ó, para eu botar para as pessoas, é Nuclear Physics. Nuclear Physics B. Nuclear Physics B. Volume 33. Nuclear Physics B33, tá? Issue é número, não? O issue é só, deve ser, o issue é o caderno dentro do volume. Deixa eu ver aqui. Então, aí não precisa botar o issue 2, não. Então, volume 33 e 1971, 436. Tá, obrigado, tchau. Então, é uma outra dedução, a dedução do Taylor é um pouquinho mais complicada, assim, ela tem mais, assim, alguns gráficos, assim, ela tem um apelo diagramático maior. A dedução dos slide 9 é uma dedução muito natural. É um pouquinho mais, assim, detalhada do ponto de vista matemático. Ela é um pouco mais matemática do que a do Taylor. A do Taylor é mais diagramática, explora mais a questão dos gráficos de Feynman. E a do slide 9 explora mais as propriedades da integral de caminho, mas as propriedades funcionais, vamos dizer assim. Mas é interessante. Então, quer dizer, eu estou querendo dizer o seguinte: você pode fazer sem os gols. Uma única coisa que você não pode abrir mão é de ter o determinante de fazer hipocó. Isso aqui é que é fundamental, porque isso aqui é que vai marcar o gauge fixo. Até a gente optou de fazer a primeira dedução no gauge axial justamente para eliminar a questão dos gostos da copa, a gente pode tirar o determinante. Agora, se eu faço sem o bolso, eu não tenho mais o bolso matar. Se você faz sem o ghost, não. Eu não tenho ghost para matar espúrio. Não, mas de qualquer maneira, você precisa introduzir, você tem os ghosts, esse determinante aqui, quer dizer, na dedução do slide 9, que é uma dedução mais baseada na análise funcional, ele tem que tirar certos traços. E aí, quando ele tira certos traços, na verdade, o que ele está colocando é como se fosse o efeito de partículas virtuais que só aparecem no interior dos loops, mas que não aparecem como estados, como pernas externas. Então, de qualquer maneira, você tem partículas novas que são de natureza anticomutante. Quer dizer, mesmo que você não coloque o termo de Faddeev-Popov, o termo de Ghost, diretamente no Lagrangiano, na dedução você vai precisar tirar certas propriedades funcionais desse determinante, e aí essas propriedades funcionais elas correspondem a você ter um conjunto de partículas que só aparecem nos loops, no interior dos loops, e que são de natureza escalar e anticomutante. Então não fica explícito no Lagrangiano, mas fica implícito na dedução. Quer dizer, o que eu te pergunto então é o seguinte: eu tenho partículas, uma teoria, né, vetoriais e escalares. Certo. O que eu entendo que a função do Gauss é matar aquelas partículas escalares e a minha teoria fica vetorial só. Isso, exato. Agora, se eu quero uma teoria que seja vetorial e tenha escalar. Certo. E desde que, digamos, ela seja verdade, tudo normais. Certo. Uma parte tem vetorial e tem escalar. Eu precisaria, eu não quero matar o lado escalar da minha teoria. Certo. Quando eu boto o Gauss, eu necessariamente estou matando o lado escalar. Você está matando o lado escalar. Se você não quer matar o lado escalar, por exemplo,
quebra espontânea de simetria, você não mata o lado escalar, tudo bem, mas mesmo que você não queira colocar quebra espontânea da simetria, aí você tem o lado escalar da tua teoria. Se você colocar o ghost, você vai matar o efeito dos escalares. Agora, se você não colocar os ghosts, mas quiser dar um sentido aos escalares, a pergunta que a gente se faz é, se você quer colocar a parte longitudinal, teria que ver, vamos dizer que você queira dar um sentido de propagação para a parte espúria do campo de gauge, ou seja, para a parte longitudinal dos campos de gauge. Né? Você quer dar propagação para aquilo. Você tem a ação de Young-Mills que te seleciona só a parte transversa na propagação. Mas você quer introduzir algum termo que vai dar propagação para a parte longitudinal também, para poder propagar, vamos dizer, os gluos, os bósons vetoriais escalares. Então, você coloca isso. Se ao colocar isso, você tiver um modo de dizer, eu consigo mostrar que mesmo colocando esse termo, eu tenho unitariedade, então o que eu acho é que se você coloca esses termos que tem longitudinal e escalar, mesmo sem quebrar a simetria de gauge, você não quebra a simetria de gauge, você coloca esses termos que dão propagação para o escalar, e você mostra que você consegue ter unitariedade, aí realmente eu não sei se é necessário você pensar em ghost, porque o ghost ele entra para matar a parte longitudinal que você não quer, que você quer que não tenha efeito físico, né? Quer dizer, a parte longitudinal se propaga porque tem interação, e a interação é não abeliana, mas você quer que ele não tenha efeito físico, aí o ghost mata o efeito físico. Agora, a questão que eu coloco é a seguinte, isso aí é uma coisa para se pensar. Vamos dizer que você coloque a parte transversa, que aí aqui deu. Você coloca a parte longitudinal, sem matar a invariância de gauge. Você consegue colocar parte escalar sem quebrar a simetria de gauge. Você não precisa colocar massa, não precisa quebrar a simetria espontaneamente, a simetria de gauge é exata. De qualquer maneira, mesmo propagando a parte escalar, de qualquer maneira, a tua integral de caminho, se você não quebrou a simetria de gauge, você vai estar integrando sobre configurações que são equivalentes de gauge. Então, de uma certa maneira, você, mesmo colocando a parte longitudinal, eu acho que a tua experiência mostra isso, você tem que colocar um gauge fixo. Você coloca o gauge fixo. Pois é, você coloca o gauge fixo. Então, se você coloca o gauge fixo, você tem que colocar. Se você coloca o gauge fixo, você tem que colocar o determinante de Faddeev-Popov. Aí, se você colocou o gauge fixo, você tem que colocar o determinante de Faddeev-Popov, porque o gauge fixo é justamente para isso. É para você selecionar daquelas configurações. Quer dizer, o determinante de Faddeev-Popov, ele é uma consequência de você ter que colocar um gauge fixo. Então, você coloca o teu gauge fixo. Agora, talvez a questão que pudesse ser interessante seria essa, aí, quer dizer, de qualquer maneira, a gente se perguntaria o que fazer com esse determinante de Faddeev-Popov. Se os campos, se os gluons escalares, se os campos de gauge, se os bósons vetoriais de gauge escalares não estão atrapalhando a tua unitariedade, mas esse determinante tem que estar ali, o que fazer com esse determinante se você não colocar ghost? Uma coisa que fica para mim ficar mais clara é assim, se você trabalhar no gauge unitário, no gauge axial, então realmente você tem a parte transversa se propagando, a parte longitudinal se propagando, sem quebrar a simetria de gauge, mas você tem que fixar o gauge, aí você tem que colocar o determinante de Faddeev-Popov. Mas aí, se você escolher o gauge axial, o ghost desacopla. Então, quer dizer, no gauge axial, eu entendo que a coisa possa funcionar bem. Eu não estou dando uma resposta definitiva, mas eu entendo que a coisa possa funcionar bem. Agora, se você coloca um gauge covariante, você tem que conviver com o determinante de Faddeev-Popov. Aí, a pergunta é, se eu tenho um determinante de Faddeev-Popov, mesmo que eu não inclua os ghosts explicitamente, como no caso do Lagrangiano de ghost, a gente vai ter que fazer recurso de um conjunto de partículas escalares na integral de caminho. A outra pergunta que também a gente pode se fazer é a seguinte, como você introduz a parte longitudinal, você introduz o gauge fixo, provavelmente usando os campos da parte longitudinal. Você vai pegar, você tem um conjunto de campos, aí você introduz a parte de campos de gauge escalares, os escalares, quer dizer, a parte escalar do campo de gauge, e na hora de fazer o gauge fixo, você vai fazer o gauge fixo em cima dos campos que você tem.
Então a pergunta é, quando você vai fazer gate axial, né, então eu não sei se o teu gate fixing é linear ou não, para você poder. Se o teu gate fixing for linear, então eu acho que fica claro que você, de qualquer maneira, não vai ter gosto um gate axial. Mas se o teu gate fixing não for linear, ou na parte do gate axial, pode ser que ali ele sobre como um funcional, como um operador, no integrando da integral de caminho, e aí você vai ter que fazer recurso ao gosto. Seria interessante ver como é o teu gate fixing. Você coloca a parte do nosso propaganda, coloca, beleza, vou dar uma olhada no gate fixing. Aí a gente dá uma olhada no gate fixing. Dando uma olhada no gate fixing, a gente pode entender melhor. Uma pergunta assim básica. Uma teoria de gate precisa de gate fixo. O gate fixo é o quanto Precisa. eu selecionar no... Precisa. Uma teoria de gate precisa de gate fixing por duas razões, né? Uma, mesmo que você não fale de integral, de caminho que tem que colocar, você tem que fixar o gate, porque se ela é uma teoria de gate, você tem diferentes configurações equivalentes. E isso mostra, né, que na tua equação de campo livre, você vai ter um operador que não vai te dar função de grid, porque você vai ter um operador, basicamente, né, o que a gente vê, você tem um operador atuando num certo campo. Isso aqui é assim que a gente tira o propagador. A gente olha para o campo livre, aí tem o operador de campo, né, o operador de onda, atuando no campo livre e dando essa fonte. Eu preciso tirar a função de Green, que é o propagador. Eu preciso tirar a função de Green invertendo esse objeto aqui. Agora, como eu tenho diferentes configurações, eu vou ter diferentes soluções independentes associadas a essa, quer dizer, se você olhar, vou dar aqui um instantinho só. Se a gente olhar para ele, qual é a característica desse operador? Tira a fonte agora. Vamos pegar a equação de campo homogêneo. O mesmo operador. Como você tem equivalência de gate, você pode ter dessa configuração, você pode passar por uma configuração fitil, que é uma transformada de gate dessa, e que vai também satisfazer a mesma equação. Então você tem diferentes soluções de uma equação homogênea. Se você tem diferentes soluções de uma equação homogênea, esse operador aqui é singular, ele tem que ter determinante zero. Então, se ele tem determinante zero, você não pode inverter. Então, você não teria função de gate. Então, se você tem uma teoria com simetria de gate, você tem que fixar o gate de alguma forma, para poder dar um sentido da tua função de gate. Você quando tem uma questão, você pode ter os propagadores, etc. Sem necessariamente mostrar um... Mas você consegue inverter tudo. Então você não precisa fixar o gate. Então você não precisa fixar o gate. Essa é a questão. Eu sempre usei fixar gate com uma visão de sistema de referência. Não, mas aí se você consegue inverter tudo sem fixar o gate, então significa que você eliminou todas as singularidades. Então você pode inverter a tua função aqui, não precisa colocar gate fixo. Isso é uma coisa que tem que ser vista. Isso é uma... Eu pensava que era uma obrigação. Não, a obrigação de você fixar o gate é quando você... Porque de alguma maneira, quando você consegue colocar mais campos e você consegue inverter todos os operadores, significa que de alguma maneira você já eliminou a ambiguidade de gate no par simples. Então você já não tem mais os módulos zero que vão te dar essa singularidade no determinante do operador. Então isso é uma coisa para se pensar. Uma coisa para ser vista até. A gente posso ver isso mais detalhe. Então, você diria numa teoria, primeiro você vê se vai inverter os propagadores. Você vê se você não tem singularidade. Primeiro é o teste mais simples, vamos dizer, o teste mais inocente que você faz logo esse. Vai logo ver se você consegue inverter as funções de Green. Se você consegue tirar todas as funções de Green, inverter todos os operadores, né, dos campos livres, você então eliminou a singularidade. Você então não tem determinante zero nos operadores e você então pode inverter e aí você não precisa fixar o gate. Porque o papel do gate fixing é justamente isso. É você introduzir modos, né, que vão fazer com que você gere uma função de Green. Você consegue dar um sentido para a função de Green. Eu pensava que isso era uma coisa da mecânica. Não, Lídia, não. Mas não conceitualmente. Conceitualmente isso. O primeiro teste que você faz é, se você conseguir tirar todos os propagadores livres
da maneira como está, você não precisa fixar o gate. Tá? Agora, a questão interessante é essa. Se você introduz mais campos, o que pode estar acontecendo na integral de caminho que, de uma certa maneira, você eliminou a ambiguidade de gate. Aí que seria interessante perceber isso. Tá? Então, vou botar uma olhada nisso, tá bom? Muito bem. Então, vamos fazer o Power Count. Então, lembrando da nossa história, Power Count, vamos chamar as linhas internas, os propagadores do campo de gauge, eu vou chamar de pi do campo de gauge, e as linhas internas dos volts e volts. Então, cada propagador, a gente lembra, está em 4 dimensões, então nós estamos fazendo D4K, né? Se quiser, a gente pode até fazer Young-Mills em D dimensões, então a gente vai ter integrar em D dimensões. Aí o propagador do campo de gauge, como o do ghost também, é tudo 1 sobre K2. Então nós vamos ter, cada linha interna, ela vai contribuir com um fator D menos 2. Então a gente vai ter mais D menos 2. Vai ser a contagem de potência das linhas internas do campo de Young-Mills, e vamos ter D-2 também para as linhas internas do campo de Ghost. Muito bem, aí a gente lembra-se que cada linha interna, ela está ligando dois vértices. Cada vértice, né, cada vértice contribui, né, cada vértice traz uma função delta dos momenta. Então, a função delta de momento tem dimensão menos D. Então, em espaço de momento, a gente vai ter D, que multiplica o número de vértices. Aí sempre tem aquele vértice que fica no final, né, para fazer a conservação da energia momento total do gráfico. Então, sempre tem aquele V menos 1. Agora, vamos começar a olhar os vértices. Então, eu tenho trivértices de Young-Mills. Cada trivértice de Young-Mills vai contribuir com uma derivada. Então, vai ter uma potência de momento, vamos colocar assim, o vértice, vamos dizer assim, tri-Young-Mills. E depois uma linha de momento para o vértice Ghost, vértice Ghost Young-Mills. Então, são as derivadas, né, que vão dar momenta nos vértices. Tá? Muito bem. Então, isso é a relação de contagem de potência. Agora, eu vou passar para aquelas que a gente chama de relações topológicas. Então, 2 vezes, cada linha interna comunica 2 vezes, mais o número de linhas externas de A, vai contar para nós o número total de linhas de A presentes em todos os vértices. Então, nós vamos ter 3 vezes o trivértice, mais 4 vezes, nós temos quadrivértices, então cada quadrivértice vai ter 4 linhas de A, e mais uma vez, né, o campo de o vértice Young-Mills Ghost, ele contribui com uma linha só. Então daqui nós estamos contando o número de linhas de A que estão num dado diagrama. E aqui a gente está contando da mesma forma o número de linhas de A, o mesmo número de linhas de A pelos vértices, né? Então, essa é a primeira relação topológica. Agora, a relação topológica com os ghosts também. Nós não temos propagadores cruzados, então, temos só as linhas internas de ghost, mais as linhas externas de ghost. Aí vai dar para nós só temos ghost no vértice aqui. Vamos ter 2 vezes, né, os vértices de Young-Mills ghost. Nós não temos autoacoplamento de ghost. Então, o único vértice em que o ghost comparece é o trivértice. Então, aí a gente agora pode fazer a eliminação, né, das linhas internas aqui. Então, a gente vai ter, usando essa relação topológica, a gente pode fazer o seguinte: número de linhas internas de A, vamos dividir tudo por 2, vai ser menos 1/2, o número de linhas externas de A, mais 3/2 aqui, mais 2 aqui, e mais 1/2 aqui. Esse é o número de linhas externas de A, internas de A. E o número de linhas internas de ghost, aqui a gente vai ter menos 1/2 do número de linhas externas de ghost. Tá? Então, isso aqui sai e eu vou dividir tudo por 2. Então, tá aqui. A gente está pronto para substituir aqui. Deixa eu trabalhar aqui. Então, só para a gente ter primeiro a contagem de potência, para a gente ver os gráficos que são primitivamente divergentes. Então, a gente vai ter
D menos 2, né? D menos 2. Aí vamos ter aqui menos 1 meio. Vamos fatorar essa D menos 2. D menos 2. Só para a gente fazer aqui, sem perder o D menos 2, que multiplica menos 1 meio das linhas externas de A, mais 3 meios das linhas de vértice, mais 2 vezes para vértices, mais 1 meio dos vértices e ângulos oposto. Depois, mais D menos 2, menos 1 meio das linhas externas de Ghost, mais 2. E aqui, peraí, eu acho que aqui eu tinha que ter dividido por 2, eu tinha 2 vezes, mas isso aqui eu acho que tem dividido por 2. Mais o número de vértices. Aqui eu tinha esquecido de dividir por 2, porque aqui essa relação é 2 vezes as linhas internas de Ghost, mais as linhas externas de Ghost. Agora a gente vai contar os Ghosts pelos vértices. Então, dá 2 vezes os vértices de ano e os Ghosts. Aí eu dividi tudo por 2. Então aqui fica com 1 meio e aqui fica com 2. Então fica menos 1 meio das linhas externas de Ghost, mas não faltou aqui eu dividi por 2, só corrigir. Muito bem. E aí agora, menos DV. Mais D, mais D, 3A, mais D, A, Ghost. Então, nós já substituímos tudo, agora é só fazer a simplificação final. Vamos colocar na ordem que a gente sempre coloca, né? Então, vai aparecer o D, que é esse D aqui. Esse D aqui apareceu. Vamos colocar as linhas externas agora. Menos D menos 2 sobre 2 linhas externas de A, menos D menos 2 sobre 2 linhas externas de Ghost. Então, esse aqui já foi também. E esse aqui já foi também. Vamos pegar agora, aí vamos ter aqui menos D vezes o número de vértices. O número de, vamos fazer assim, o número de vértices, vamos substituir esse número de vértices pelo, quem são os vértices? É o vértices de 3 campos de Young-Mills, os vértices de 4 campos de Young-Mills e os vértices de Young-Mills Ghost. Então, eu vou substituir aqui. Então, vamos ver tudo que vai fatorar os vértices, os trivértices. Então, o que vai estar na frente dos trivértices? Nós vamos ter, vamos botar assim, então vai ficar assim, menos, aqui vamos botar assim, D, que é esse termo aqui, menos D, trivértice. Vou fatorar o trivértice. Aí depois vamos ter aqui mais D menos 2 sobre 2, nós vamos botar mais 3, D menos 2 sobre 2 trivértice. Então, estou só lembrando aqui, só que está meio bagunçado aqui, gente. Lembrando que aqui eu substituí, só fazer isso, só botar um balãozinho aqui, só para a gente lembrar já. Substituímos o número total de vértices pela soma total de vértices. Vértices de 3 mais vértices de 4 mais vértices. Todos os vértices estão somados ali. Aquela soma ali dá o número total de vértices. Aí agora eu vou fatorar vértice a vértice. Então, o que a gente, aqui não vou colocar
colocar, vou colocar aqui como evidência depois, vamos pegar tudo que tem três A's. Então esse aqui tem 3 A's, esse aqui tem 3 A's, então vai aparecer mais um aqui. Tá? Aí aqui, vértice com 3 A's. Esse aqui. Ah, então tá certo, né? Opa, aqui tem sinal menos, eu estou fatorando esse sinal menos aqui. Então esse aqui está com sinal mais, então aqui vai aparecer com menos. E aqui, esse cara está com sinal mais também, então aqui eu vou botar menos. Eu fatorei esse menos aqui, ó. Menos D. V, 3A. Aí esse cara aqui, D menos 2, 3B, né? Vem com sinal menos, e esse aqui está com mais. Então fatoramos agora o D3A. Vamos fatorar os quadrivértices. A mesma coisa aqui, vou botar o menos também em evidência. Então, menos D, V, 4 vértices. Então, menos D, menos em evidência e D. Fatoramos aqui, menos, fatoramos o sinal menos. Aí, aqui vai aparecer menos, D menos 2, temos duas vezes, D menos 2. V 4A, então esse aqui já foi também. Depois daqui nós vamos ter, não tem mais nada aqui. Então, V4A. E agora vamos fatorar só os vértices de os gols. Menos de novo, D. E aí aqui vai aparecer menos D menos 2 sobre 2. Já foi? Aqui vai aparecer menos D sobre 2, então fica menos D sobre 2. Ficou meio com meio, né? Esse aqui fica menos D sobre 2 sobre 2. Ah, tá. Então, menos. Então vai ficar D sobre 2, D menos 2 sobre 2 e D menos 2. Então fica 3 meios. Então, menos 3 meios, menos 3, D menos 2 sobre 2. É esse aqui, ó. Menos D, número de vértices de golfe. Aí aqui eu vou ter 1 meio, D menos 2 sobre 2, e aqui eu vou ter mais 1. Então, 1 mais 1 meio, 3 meios. Então fica 3, D menos 2 sobre 2, né? Vértices de gosto. Ainda temos essezinho aqui que eu estou esquecendo. Essezinho aqui, então, menos 1. E aí o número de vértices de Iemanjá os gosto. Então a gente pegou, está tudo certinho, né? Pegamos esse aqui. Depois pegamos esses dois aqui. E depois pegamos esse aqui. Então, fica essa contagem de potência aqui em D dimensões. Isso aqui. Agora eu posso apagar isso aqui para não ficar muito confuso. Vamos fazer o teste. Tem 4 dimensões. A gente sabe que a Newton é normalizado. Se a gente fizer D igual a 4, então vai ficar. Então, se eu tiver a divergência, né? Em 4 dimensões. Então fica 4 menos 4 menos linhas externas de ar, menos o número de linhas externas de Ghost. Agora fazendo 4 menos 2, 2, cancela, fica 4 menos 4 dá 0. Aqui fica 4 menos 4 dá 0. E aqui também fica D4 menos 4 dá 0. Então, todos os vértices se cancelam. Então, em 4 dimensões, o que a gente tem é isso aqui. Que é a contagem de potência que mostra que a gente tem um número independente, né? Uma contagem de potência, uma divergência superficial que é independente do número de volts. Então, de número de vértices, perdão. Então, não é nem não renormalizado, nem super renormalizado, é simplesmente renormalizado. Agora, é claro que a gente vai ter que ter o cuidado justamente por que essa identidade de ordem vai entrar. Porque ao renormalizar, para ter a simetria de Gauge, vai ser fundamental que aqueles vértices, né, se renormalizem com as mesmas constantes de renormalização. A gente então
garanta que a teoria renormalizada tenha uma constante de acoplamento no trivértice de Young-Mills igual a constante de acoplamento ao quadrado no quadrivértice, que é igual a constante de acoplamento de campos de Young-Mills com os volts. Então, a gente precisa manter, né, essa igualdade das constantes de acoplamento nos vértices. Então, a gente agora tem que começar a ver as identidades de estado North-Taylor, colocando os volts aqui. Então, claro, aí a gente vê que a dimensão, só para ter uma ideia, para que se a gente fizer Young-Mills em 3 dimensões, vai ter que dar super renormalizado. Se for em 3 dimensões, a gente vai ter 3 menos. Aí 3 menos 2 sobre 2, só menos o meio do número de linhas externas de A, menos o meio do número de linhas externas de B. Então, em 3 dimensões, só porque pode querer olhar Young-Mills em 3 dimensões. Aí aqui é 3, né? 3 menos 2, 1. Então, 3 menos 2 vai ficar menos 3 meios, né? 3 meios com o meio dá 5 meios. Então, aqui a gente vai ter 3 menos 3 meios, que dá 3 meios, 3 meios menos 1 dá meio. Vai ficar menos meio, do número de trivértices. Então, ficou certinho, já tem depois. 3, então dá 3 menos 3 meios, que dá meio. Não, peraí, 3 menos 3 meios, né? Perdão, 3 menos 3 meios, que dá 3 meios. 3 meios menos meio, menos 1, dá meio. Então fica menos meio, tá legal. Aqui, a gente vai ter 3 menos 2, 1. Então, 3 menos 2, aqui vai ficar 3 menos 2, então vai ficar menos 2 aqui. 3 menos 2, então vai ficar menos 1, menos o número de quadrivértices, já mostrando a super renormalizabilidade de Young-Mills em 3 dimensões. E aqui ficou igual aqui. Então fica menos meio o número de vértices de Young-Mills. Então esse é a contagem de potência, né? É a divergência superficial em 3 dimensões. Está mostrando a superrenormalização. Pessoal, só fazendo isso, só para exercitar um pouquinho, quem lembrar e quem está lá do início do curso, esqueceu, pode ter não lembrar a questão da superrenormalizabilidade, que é o número de vértices ficar negativo, e aí você tem um decrescimento, né, das divergências. E aí aqui também fica claro para nós que os gráficos, então, em 4 dimensões, que vão precisar de renormalização, vão ser gráficos com 2 A's, em princípio 3 A's e 4 A's, né, sem volts, e depois também gráficos que vão ter 2 volts, em princípio 3 volts, e teria gráficos também com 4 volts. O que a gente vai ter que mostrar justamente é isso. No Lagrangiano, nós não temos termos quárticos nos volts. Então, pelas identidades de estado novo, deve mostrar que as funções de Green de 4 pontos com volts nas linhas externas devem ser convergentes. O Power Counting aqui está me dizendo que eu vou ter, em princípio, mais gráfico divergente do que tem no Lagrangiano, para eu colocar a contratermo. Então, por exemplo, um vértice com 4 volts, né, uma função de Green com 4 volts nas linhas externas, eu teria, vamos chamar os volts de linha pontilhada. Essa função de Green aqui, com 4 volts, ela daria logaritmicamente divergente, mas não tem um termo de 4 volts no Lagrangiano. Depois também com 3 volts daria linearmente divergente. E nós não temos também nada com 3 volts no Lagrangiano, nem pode ter, porque os volts são anticomutantes, e aí isso aí daria um Lagrangiano anticomutante. E com 2 volts a gente teria uma divergência quadrática. Então a gente poderia, mas isso está presente no Lagrangiano, a gente tem termos com 2 volts. Agora a gente pode também ter termos com 2 volts e uma linha externa de A. Vai ficar 4 menos 1 menos 2. Então também dá linearmente divergente, e a gente deve mostrar que no fundo isso aqui vai cair para logaritmicamente divergente, e depois a gente poderia ter, aí teria os versos de Young-Mills, né? 2 Young-Mills, 3 Young-Mills e 4 Young-Mills. Tudo isso aqui vai dar divergente. Então não tem problema. Com 2 Young-Mills, com 3 Young-Mills e com 4 Young-Mills, a gente tem o
livre o termo de trivértice e o termo de quadrivértice. Então, para Yang Mills não tem problema. Agora, o que vai ter problema é quando a gente tiver ghost. A gente não tem termos, né? Quer dizer, com quatro ghosts. Então, no Lagrange, esse gráfico aqui é divergente, mas no Lagrangiano ele não está presente. Então, eu teria que incluir ele. Mas vamos mostrar, então, que esse gráfico aqui deve ser convergente pela identidade de ordem. Então, só para. Então, por isso que as identidades de ordem são importantes e depois também as identidades de ordem vão ser importantes para mostrar que todos os vértices se renormalizam com a mesma constante de acoplamento, mostrando que o Lagrangiano renormalizado e o Lagrangiano pair, eles têm a mesma forma para poder assegurar a simetria de Mills. Tudo isso aqui é Yang Mills puro, sem matéria, né? Só Yang Mills com os ghosts, Yang Mills sem matéria. Estou falando da questão da matéria, porque depois eu vou ter que discutir a questão da anomalia. Então, se a gente coloca férmions, e se esses férmions são férmions quirais, a gente pode ter anomalia. Ou se a gente coloca campos antissimétricos de rank 2, campos autoduais, pode ter anomalia. Né? Então, a gente não está discutindo nada de anomalia, né? Está discutindo só a renormalizabilidade, tá bom? Então, é só para chamar a atenção. Muito bem, então agora a gente já tem o Power Count Control. Então agora a gente tem que passar para as identidades de gerador novo. Né? Então vamos lá. Vai escrever o nosso gerador funcional, que vai depender das fontes. Vamos chamar assim, as fontes externas de A, eu vou chamar de G assim. E as fontes externas, para não ficar tentando subíndice A, subíndice G. E as fontes externas de ghosts, eu vou chamar de J aqui. Então aqui a gente tem. Essas fontes aqui são as fontes externas que vão se acoplar aos campos de gauge. Aqui não tem lá. E essas fontes aqui são as fontes externas que vão se acoplar aos ghosts. Então, os ghosts são colocados na representação adjunta, como a gente viu, os carregamentos da representação adjunta. Então, nós vamos ter aqui constante de normalização, e aí vamos integrar sobre os campos de Yang Mills. Vamos integrar sobre os campos de ghost. E aí vamos colocar aqui a nossa ação de Yang Mills. Depois nós vamos ter aqui a ação de gate fixe. Mais a ação de ghosts. Daí ficou botar aqui. E depois mais os termos de fonte. Né? Então aqui vão entrar os termos de fonte. Depois aqui vamos colocar, né, assim. Vou colocar aqui a fonte A, está acoplada a CA, fonte JA, acoplada a CA. Vamos lembrar que as fontes aqui são fontes também erasmanianas. Então, essas fontes a gente comutam com os campos de gauge. São variáveis, né? Tomam valores de uma álgebra de grade. Então, isso é a nossa ação completa. O gate fixe está lá, nós estamos tomando aquele gate fixe 1 sobre 2 alfa, como a gente já pagou ali. Então, o que a gente tem que fazer agora é a variação, né, dos campos, né, do Lagrangiano aí, dos campos, e sabendo que esse Z só depende das fontes. Então a gente vai com delta Z, a variação de gauge do Z, que tem que ser zero, né? Porque o gauge, quando eu variar nos campos, eu estou integrando nos campos as correntes aqui externas, não sabe. Então vamos colocar aqui, só para a gente não se perder em hora nenhuma, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, vou manter aqui toda a exponencial da ação, vou colocar aqui exponencial de I, ação
ação, vamos colocar assim, ação completa. Só para não ter que reescrever todas essas exponenciais. Aí, vamos ver aqui. Ação de Yang-Mills. Ela é invariante aqui, então não preciso mexer. Agora, vai sair o termo aqui, quando eu for variar a ação de gate fixa, então a ação de gate fixa é sobre 2α, e aí a gente tem dmi a mi a ao quadrado. Então a gente vai ter a variação de gate disso aqui, vai ficar 2, vai cancelar, vai ficar i sobre alfa, d escalar a, e aí a variação dmi no vezes a variação dma, e aí vezes dmi, a variação do campo de gate, né? Então aqui vamos lembrar, a variação do campo de gate é menos f abc ômega b a mi c. E aí, menos dmi. Lembrando o seguinte, isso é menos, a gente coloca as transformações, a variação de gate, peraí, lembrando que na aula passada a gente discutiu a questão da constante de acoplamento, a gente coloca as transformações de gate, dependem, né, a gente coloca lá o G, isso, e quando a gente faz a transformação de Yang-Mills, vou dar uma olhadinha na aula passada para vocês. Quando a gente discutiu isso, a gente colocou o G no lugar certinho. Isso, então tá, daqui menos G. FABC, tá? Tá certo. Acho que é isso mesmo. Fiz a nossa transformação de vídeo, então, só para lembrar que a gente, quando faz a variação de rede, a gente deixa eu colocar o desculpa. Isso, tem o G aqui na nossa. Isso. Então, eu estava querendo lembrar, quando a gente fez a variação de gate, do campo de gate, a gente tem FABC, quer dizer, a variação do campo de Yang-Mills. Só lembrar, quando a gente fez a nossa transformação, só para lembrar que a gente quando faz a transformação do campo de matéria, né, a gente está fazendo assim, psilinha exponencial de I, G, alfa, psi. Né, vamos colocar assim, o ômega, né? I, ômega, A, G, A. E aí, a gente, quando introduz a derivada por variante, a gente introduz dmi, I, G, AMI, psi. Então, quando a gente tira a variação do campo de gate, né, a gente vai ter que dividir todo por G, esse G aqui vai cancelar, isso, e aí no termo, isso quando a gente pegou a variante, no termo de Yang-Mills, fez assim, dmi, psi, linha, exponencial, I, G, assim, ômega, A, G, A, estou colocando assim, álgebra vai, dmi, psi. Então aqui fica dmi, linha, psi, linha, vou chamar essa transformação aqui, a transformação de V, a gente chama de R, dmi, psi. Ela vai ficar R, dmi, psi, vou botar R dmi, psi. E aí esse psizinho aqui é R menos 1. R menos 1 psi. Vou botar o psi
psi, tá certo? Então, psi, então a derivada covariante, ela se transforma como linha I, eu vou multiplicar por R, linha I, psi, igual a R, I, psi. Isso aí a gente vai dizer que o psi, né, é R menos 1, psi. Agora sim. Então a gente tira esse psi, então a gente tem a derivada, só para acertar o G. Então a gente tem que a derivada covariante se transforma, como a gente já sabe, de maneira adjunta. R, dmi, R menos 1. Muito bem. Então isso aqui é dmi mais I, G, a linha mi. Aqui nós temos R, dmi mais I, G, a mi. E aqui a gente tem R menos 1. Então fica o de sempre. Então esse R aqui vai ficar R, dmi, R menos 1. Depois tem um termo que a derivada fica livre, cancela com essa, isso desaparece. E vamos ter um termo I, G, R, a mi, R menos 1. Só para ser lembrado. Então a linha mi desapareceu. E aí a gente divide tudo por IG. Então, a gente divide por IG, desaparece, e aqui a gente divide por IG. Então fica menos I sobre G. Tá certo. Beleza. Aí, quando fizer essa transformação aqui, a gente vai tentar reproduzir exatamente. Aí aqui vai ficar sem o G, então aqui vai ficar R, a mi, R menos 1. Então tá certo. É o termo que vai dar R. Então, R, isso aqui vai ter, quando a gente fizer a transformação infinitesimal aqui, a gente vai ter exponencial de I, G, ômega, a mi, exponencial de menos I, G, ômega. Certo? Aí quando a gente usa lá o Hausdorff, né? A gente vai ter o primeiro termo a mi, que é o delta mi, e aí vai ficar um termo linear em G. Então aqui fica linear em G, aqui fica linear em G, mas cancela esse G. Então tem realmente um G menos G. Então, só para lembrar. Então, só para lembrar. Aí, sempre esqueço disso, tem sempre que fazer. Deixa eu botar aqui então. Então, só para lembrar que a transformação de gauge do nosso campo de gauge é essa aqui. Delta AMA é menos G, FABC, ômega D, AMC, menos DI, ômega A. Então tá, então aqui ficou menos G, FABC, ômega D, AMC, menos DI, ômega A. Tá certo? Beleza? Isso aí aqui a gente vai. Então vamos colocar o seguinte, vai ficar esse primeiro termo aqui. Então vamos pensar o seguinte, né? Vai ter sempre, quando eu fizer todas as variações aqui, nós vamos ter sempre aqui, vou deixar até assim aberto, como integral. Então essa integral que vem da ação, quer dizer, pelo integrando nós temos a integral da ação d4x. Aí vamos ter o primeiro termo é o termo de gauge fixo. Então ele ficou I sobre alfa D, botar essa, dA, e aí a variação de gauge agora. Então tem aqui, vai ter um sinal menos global que eu vou colocar aqui, então menos I sobre alfa, vou colocar já essa variação global aqui, menos I sobre alfa, dA, e aí aqui vai ficar essa dmi com essa dmi está lambertiano do ômega A. Agora, aqui é o gauge fixo, né? Então aqui, aí a gente vai produzir agora mais G, FABC, DI ômega B, vezes AMC. Só separando aqui. Mas aí vai aparecer um termo que vai ser DI, AMC. Esse lagrangiano não é o lagrangiano de Gauss. Então eu posso colocar, eu tenho que manter o DI, AMC. Aí vai aparecer um termo novo aqui que vai ser. Deixa eu fazer isso complicado o negócio aqui de agrupar. Vou fazer o seguinte, botar aqui uma chave aqui. Tá certo?
esse parênteses e aqui vamos colocar, vamos deixar esse parênteses assim, certo? E aqui a gente vai colocar DNA, e aí vai ter esse termo aqui que vai tomar. Vamos deixar assim. Tá só o colchete. Muito bom. Menos esse termo aqui já foi, esse termo aqui, DNA, aí a derivada pulando no ômega e agora a derivada pulando no A vai ficar G, F, A, D, C, ômega B, DI, A, D, C. Então fica G, mais G, vai aparecer aqui mais G, F, A, D, C, ômega B, DI, A, D, C. Então isso aqui é o que veio do gate fix. Isso aqui é a variação só do gate fix. Vamos colocar assim para a gente não se perder. Então, isso aqui agora eu vou continuar do outro lado. Então, é a variação, vou colocar assim, delta do gate fix. Agora vamos fazer a variação do termo de Faddeev Popov. O termo de Faddeev Popov é o termo de gate que está no termo de gate fix, que ele também não é invariante de gate. Ele não é que nem a ação de Young-Mills, que é invariante de gate. Então a gente agora tem que trabalhar o termo de Faddeev Popov. Então vamos lá. Então vou fazer o seguinte, vou colocar isso aqui, então isso aqui está bem abrangendo. Isso aqui multiplica tudo isso que está aqui, é só a parte do gate fix. Aí agora a gente vem para a parte do Faddeev Popov. Está continuando aqui, ó. E aí nós estamos sempre dentro desse colchete aqui. Então daqui, a gente vai vir para cá, fechou aqui, a gente vai vir para cá. Mas, sempre dentro dessa integral. Aí a gente vamos pegar aqui o Faddeev Popov. CA está lambertiano, CA. CA está lambertiano, CA. Mas a gente tinha, na verdade, era menos G, F, A, D, C. Aí a gente tinha aqui A, I, B, I, C, C. Era isso? Tínhamos isso aí. Então, vamos fazer a variação desse primeiro termo aqui. Vai ficar, então, delta CA, que é a variação. Então, o campo de Wolff se transforma na representação de junta. Então, a transformação na representação de junta a gente já viu, né, quando você a transformação Eu estou um pouco... Estou variando só isso aqui, só o gate fix. Você está com o gate fix. Estou variando o gate fix. Então, o gate fix era isso aqui, ó, na ação. Ação do gate fix. Tem o I aqui na frente, aí temos 1 sobre 2 alfa, tem o I, I, tá? Ao quadrado. Estou variando isso aqui agora. Então ficou esse I aqui, coloquei, e estou variando essa exponencial, porque eu tenho exponencial disso. Vai pegar cada exponencial de I sobre 2, e aí a gente ficou com isso aqui. 2 alfa, e aí aqui tem I, A ao quadrado. Estou variando essa exponencial. Como é que eu vou variar essa exponencial? Mantenho o exponencial. A exponencial fica aqui. Mantenho o exponencial. Está aqui dentro da sala. Completa. Não mexo na exponencial. Então, agora vou mexer no expoente. Vai ficar I sobre 2 alfa integral. E aí vou variar isso aqui. Vai ficar 2 vezes DI A vezes a variação disso aqui. Vezes DI. E aí a variação do A. É menos G, F, A, B, C, ômega B, A, B, C, menos DI, ômega A. É isso. Então, isso aqui. Tá? Então, a gente tem lá I sobre 2 alfa. Então, tá certo. Esse I eu já coloquei, perdão. Então, eu posso até também, como esse I vai ser louco. Vamos deixar o melhor deixar em cada termo para a gente não perder depois. Então, esse I aqui é o I que está aqui. Esse I. I sobre 2 alfa. O 2 cancela. Vai ficar I sobre alfa. Aí eu trouxe esse sinal menos global. Botei
botei aqui, sinal menos. Estava dentro da variação do campo de gain. Então ficou menos I sobre 2α. 2 cancelou, ficou menos I sobre alfa. DMI MA, e aí agora fizemos a variação de gauge. Então ficou DMI MA, aqui DMI MA, isso aqui está aí. Não estou colocando, não. Essa aqui é a divergência, e aqui eu vou estar lá. Esse está lá. DMI MA, é esse termo aqui. Aí agora, DMI atuando nisso aqui. Então esse primeiro termo aqui está dando da Lambertiano de ômega. Está aqui. Aí esse segundo termo, essa derivada atua no parâmetro. Então está aqui. A derivada está atuando só no parâmetro. E depois o terceiro termo é a derivada atuando no campo de gauge. Está aqui. A derivada atuando no campo de gauge. Então isso é a variação do campo de gauge. Certo? Agora a gente vai fazer a mesma coisa na ação. Vou botar aqui a ação de fazer o popó. Vamos botar aqui a ação de fazer o popó. Você vai ter que variar esse termo aqui. Exponencial de reação de fazer o popó. Ela ficou CA está Lambertiano CA mais menos G FABC A B D DI C C. A gente tem que fazer essa variação agora. Então, a variação da exponencial é a própria exponencial. Aí vai descer aqui um I vezes, vai descer o I, vai fazer I integral d4x. Mas aí essa integral d4x já está aqui. A integral d4x já está. Então vai ter esse I global aqui também. Então vamos fazer o seguinte, sempre vai descer o I. Então eu vou tirar realmente esse I daqui. Perdão, vamos deixar 1 sobre alfa. E vamos colocar esse I global aqui. Porque todos esses termos aqui, quando eu variar, vai descer sempre o I. Então está aqui. I aqui geral. E aí a gente vai começar a fazer essa variação aqui. Então a gente vai integrar o D4 e vai estar lá. Então vamos ver. Então vamos ver a variação, vamos ver o campo o campo de Gauss, como é que é a variação dele. Né? Então a gente tem C', vai ser exponencial de I, G, ômega, C. Estamos trabalhando na representação de junto. Então C', pegar a variação infinitesimal, C' vai ser C mais I, G. Agora, como é? I, G, ômega, C. Então, essa é a transformação infinitesimal. C' igual a C mais I, G. Aí vamos botar agora os índices. C' A vai ser CA mais. Então se transforma como campo de matéria, mais IG. Aí aqui vamos colocar ômega B, GB. Elemento A, C. C, índice C. Isso é a transformação do campo de fazer hipopótamo. Agora, o elemento de matriz do gerador é menos, na representação adjunta, isso aqui é menos I, F, B, A, C. Então, menos I, o I dá 1. Vamos tirar esse 1 daqui. E aí ficou G, F, B, A, C, ômega B, C, C. E aí eu vou trocar a ordem do A para o B. Fica menos. Então a variação do campo de Gauss está dando isso para nós. Delta CA é menos G FABC ômega B C índice C. Menos G FABC ômega B C índice C. Tá legal. Só para marcar aí a transformação, ele transforma como se fosse o campo de gauge, só não tem um termo homogêneo, ele está na representação adjunta. Então essa parte aqui é exatamente igual a essa.